tudo bem? Eu sou o professor Alex, sou o professor de artes e hoje a gente vai estar falando sobre restaurações trágicas que aconteceu aí durante a história, né? Essas restaurações desastrosas que muitos especialistas de arte acabaram olhando e vendo exatamente o que veio acontecer com essas restaurações que a gente acabou se sentindo até mal aí pelo fato de ter estragado, né, uma simples obra de arte aí que era para ter durado aí até os dias de hoje. Então, para a gente começar essa videoaula, as restaurações de obra de arte quase sempre, pessoal, causam controvérsia, certo? Quase sempre existem os casos extremos quando são unanimidade, explicando há muitos exemplos de restaurações praticamente perfeitas que mesmo um reconhecedor não percebe onde a obra sofreu restauro. Há muitos exemplos em que a obra foi completamente descaracterizada, totalmente desfigurada da original. São chamadas de restaurações trágicas. Então, para a gente dar início a essa videoaula, eu vou estar dando alguns exemplos para vocês. Alguns exemplos curiosos que vocês vão ficar provavelmente com o coração na mão pelo fato de estar mostrando essas obras que foram praticamente aí destruída e descaracterizada da sua originalidade. Então, para a gente dar início, pessoal, vamos começar aí com essa obra aí. Na realidade, era um afresco, né, aí a partir do século XIX, que foi retratado Jesus Cristo, né? Então, na realidade, essa obra aí, ela está localizada no Santuário da Misericórdia, em Saragoça, galera, na Espanha. Então a Espanha sofreu bastante com essa questão, teve bastante obras aí que acabaram sendo destruídas aí por pessoas que davam a ideia de ser restauradores, mas na realidade não era, né? Então, Cecília Giménez, galera, ela foi uma viúva aí espanhola, devia ter mais ou menos uns 83 anos de idade. Na realidade, ela também era uma pintora amadora, né? Então, ela se prontificou a realizar o trabalho, galera, esse trabalho aí de restauração do Cristo, e ela acabou estragando essa obra de arte, né? Lógico que eu dou risada, mas é bem triste mesmo a gente ver uma obra tão boa, tão maravilhosa aí, né, do século XIX sendo destruída aí por uma senhora, né? Então, na realidade, também passando aí uns 3 anos, né, com o sucesso das redes sociais que teve as pessoas compartilhando e tudo mais esse ocorrido, né? Então essa obra acabou dando mais fama para ela, né? Então trouxe diversos turistas, milhares de turistas na realidade, para a cidade aí onde aconteceu essa, digamos assim, essa tragédia, né? Então, na realidade, até cresceu a economia do local. E isso daí deu uma certa visibilidade para essa cidade de Zaragoza, que é uma cidade realmente já conhecida, mas às vezes essa obra não tinha essa, né, essa visão aí dos turistas. Então todo mundo ficou muito curioso para saber o que aconteceu aí com esse afresco aí do século XIX. Então, através dessas pinturas que ela fez aí desse restauro trágico, né, desse restauro, acabou atraindo diversos turistas para ver essa obra. Eu queria que vocês notassem o detalhe, né, galera? Então ficou totalmente desconfigurado. Eu sei que por mais que ela tenha estragado a obra, no caso, ela deu uma certa visibilidade para essa obra. E também o mais interessante é que ela fez na boa vontade, né, galera? Ela não foi na intenção de estragar essa obra aí. Então ela foi na boa intenção, mas foi uma senhora de 83 anos. Ela era uma pintora amadora, mas pelo fato dela estar querendo ajudar, ela acabou destruindo a obra. Então isso daí a gente começa aí com praticamente a nossa primeira obra, que ela foi destruída no caso. Então vamos para a obra seguinte. Então em 2015 aí, galera, mais ou menos 2015, também teve uma obra também, na realidade um mosaico, né, como você pode notar, que não é pintura. Então em 2015 esse mosaico aí, ele também foi descaracterizado, né, como você pode ver, existe traços aí, linhas, né, no caso, que mostra essa descaracterização da obra. Então esse mosaico aí é um mosaico romano, né, que fica na Turquia.
Então essa restauração aí, pelo menos umas 8 peças, no caso, elas foram danificadas. Além do serviço falho de restauração, pessoal, a suspeita é que o mosaico ele tenha sido ainda mais danificado durante os translados que teve, certo? Na realidade, de um museu para o outro, né? Então, as imagens divulgadas aí pelo jornal, galera, mostram o antes e depois da obra. Então, que geralmente vários jornais, internet, eles acabaram divulgando essa obra aí desse mosaico que ele foi alterado, inclusive incluindo a cor, né, e até mesmo os azulejos que foram praticamente destruídos. Então, como você pode observar, né, existe um certo realismo no primeiro, né, apesar de ser um mosaico, né, que eles tentam buscar, são pedrinhas que vai colocando uma do lado da outra. Você pode notar que teve uma certa distorção aí na obra, então acabou sumindo, no caso, a luz, né, os detalhes. Então foi algo aí que marcou bastante a vida dos grandes admiradores do mosaico. Então aí fica o exemplo aí do antes e depois, né, nesses pequenos detalhes aí dessa restauração mal sucedida, certo? Então só para a gente continuar, galera, então tem um outro exemplo aí brasileiro de restauração, no caso, desastrosa. Então essa imagem aí, como você pode observar, ela é uma imagem aí da Santa Bárbara, né, de Fortaleza, aí, na Santa Cruz da Barra, e fica aí em Jurujuba, mais ou menos aí em Niterói, no Rio de Janeiro, tudo bem? Então a imagem de Santa Bárbara, pessoal, só para você ter uma ideia, ela tem aí 1,73 m, né, de altura, e ela é feita de madeira, né? As informações oficiais dizem que ela foi recuperada para o dia da festa de Santa Bárbara, galera, que seria mais ou menos aí no dia 4 de dezembro de 2011. Mas as modificações só se tornaram conhecidas em 2012, né? Graças ao historiador aí, Milton Teixeira, né? Aí tem uma frase bem legal que eu vou estar falando para vocês. Então, que ele comenta aí: a gente sempre tenta manter as características mais antigas da obra, né? Com a ajuda da tecnologia, tentar ver se é possível restaurar, né, a obra em si. Então a restauração é uma ciência, né? Se você for contar, existe todo um detalhe por cima disso. Não é qualquer pessoa, no caso, que não é qualquer pessoa habilidosa que entenda, no caso da tinta, né? E pode se aventurar a fazer. Não é simplesmente qualquer pessoa, galera, que vai lá e pode restaurar uma obra. Existe todo um estudo, toda uma técnica, linha, traço, cor, né? E principalmente aí, se você for contar, essa parte da limpeza é muito importante na obra. Então não é qualquer produto que você pode jogar numa obra de arte. Você tem que fazer vários recortes, né? vários tracinhos, exatamente limpando um pequeno detalhe para poder mostrar exatamente se está correto ou não. Então você tem que fazer um teste. Então, como você pode ver, na obra da Santa Bárbara, o antes e depois, galera, é notável, totalmente notável. Então essa restauração aí, galera, eu considero, eu por mim, né, eu acho que não só eu, como várias pessoas aí que entendem um pouquinho de arte, a gente considera isso daí uma restauração um pouco grotesca, né? Na realidade ela causa uma certa indignação até mesmo para os frequentadores locais, pessoas que estão mais distantes também. A gente vê e a gente fica exatamente com o coração na mão pelo fato de você ver uma obra totalmente danificada, que perde a originalidade, né, no caso. Então aí, só para a gente estar fechando, fica aí o detalhe da imagem da Santa Bárbara, o antes e o depois da restauração, tá bom? Vamos para a próxima obra aqui, onde vocês vão estar entendendo sobre essa grande pintura aí renascentista, né? Então, essa obra aí, na realidade, é um afresco que fica na Capela Sistina, né, no Vaticano, e ela foi uma das obras mais importantes aí do século XX, né, se você for contar, mas muitos especialistas da arte, pessoal, acreditam que foi um total fracasso, né, pelo fato desse restauro aí não mostrar uma certa habilidade. Então a Capela Sistina, para quem não conhece, ela tem diversas pinturas, né? Principalmente do Sandro Botticelli, o grande Michelangelo, que fez o teto, né? E também ele fez uma obra aí, o Juízo Final, né? Na Capela Sistina.
Então a Capela Sistina, existe muitas, mas muitas pinturas, muitos afrescos que realmente, infelizmente, esse daí acabou sendo danificado. Você pode olhar pela seta aí, você identifica aí pelos olhos, né, dessa restauração aí que não foi bem sucedida. Quando os restauradores, pessoal, eles limparam a sujeira aí desse afresco, eles acabaram tocando a camada superior dos mesmos, né? Então, com os consertos, na realidade, que o próprio Michelangelo, né? Que é uma pessoa que tinha feito, no caso, na época, a gente está falando de um artista renascentista. Então o resultado é que alguns personagens ficaram sem olhos, pessoal. Só para você ter uma ideia. A gente está falando de uma pintura aí, galera, que representa o Renascimento, né? O Michelangelo foi um artista, não só um pintor, né? Apesar dele se negar que ele era pintor, ele falava que ele era mais escultor do que pintor, assim como o próprio Leonardo da Vinci se negava a ser um pintor, falava que era um inventor. Então ele pintava muito bem, então acabou sendo danificado aí algumas obras, principalmente nessa questão dos olhos. Fica aí essa curiosidade aí sobre essa obra de arte do grande Michelangelo. Tudo bem? Então vamos para a próxima para a gente tentar entender. Então essa obra aí, galera, aconteceu em 2010, só para você ter uma ideia. Então, na entrada da residência do primeiro-ministro da Itália, o Silvio Berlusconi, galera, ele ganhou uma estátua de Marte e Vênus, né, no caso, como você pode identificar aí na parte superior da sua tela. Então, datada aí no ano de 1705 depois de Cristo, a obra foram encontradas quebradas em alguma parte. E o Berlusconi, pessoal, ele acabou ordenando a restauração dessas obras, né? Dessa obra, no caso, né? Então, à primeira vista, no caso, parece que o trabalho foi bom, né? Como você pode identificar, parece que foi bom, porque não dá para notar tanta diferença, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai notando, né, pessoal? Alguns historiadores da arte não ficaram nada felizes aí com essa questão aí do primeiro-ministro de estar pedindo para restaurar, certo? Então, eles consideraram que restaurar um monumento antigo, sem uma pesquisa prévia, no caso, é equivalente, galera, a um certo vandalismo, né? Porque como é que você pode simplesmente ir lá e restaurar algo? Você tem que ter uma pesquisa, por exemplo, aí, do caso do detalhe do corpo, né? Tem a questão da anatomia, de tudo mais, né? Porque tem a identidade visual do artista. Então, no caso, a gente não sabe se essa estátua ela foi destruída. Lógico que pode ser que questão do artista mesmo, né? Provavelmente pode ter sido o tempo. E são vários estudos aí que a gente precisa entender da história da arte, não simplesmente chegar e restaurar. Tudo bem? Agora, Marte e Vênus, pessoal, ela conta aí, no caso, novamente com o seu aspecto original, tudo bem? Então essa obra aí de Marte e Vênus, como você pode ver alguns detalhes, teve algumas espécies de mudança, lógico, mas é uma escultura aí que vale muito a pena a gente tentar pesquisar mais sobre ela, tudo bem? Então vamos para o próximo aqui. Eu gosto bastante dessa obra, uma das obras que eu mais gosto do Leonardo da Vinci, assim como a própria Mona Lisa, entre outras aí no caso. Então essa obra, no caso, galera, é uma obra do Leonardo da Vinci. Ela foi batizada aí da Virgem, né, com o menino e a Santa Ana, né? Então ela ficou mais clara, no caso, após o restauro. Como assim? Então, como você pode observar o antes e depois, você vê que ela deu uma certa claridade na obra, né? A obra ficou bem mais clara. Então, se antes, na realidade, a tonalidade era mais escura, ela predominava essa questão, né, de ser mais escura, de ter perdido essa luz, no caso, ou até mesmo poderia ser do próprio artista, a pintura atualmente, no caso, ela parece mais colorida. É como se a cena, galera, tivesse acontecido aí no dia ensolarado, só para você ter uma ideia, né? Que o sol tivesse bem forte aí e tivesse mostrando exatamente toda essa pintura com uma claridade maior. Então, segundo alguns especialistas, no caso da história da arte, né, isso vai contra, na realidade, ao ideal de originalidade do Leonardo da Vinci, né? O Da Vinci tinha uma questão de também trabalhar
com uma tonalidade um pouco mais escura. Você pode tirar aí por algumas pinturas que ele fazia, né? O Leonardo da Vinci, que é um artista renascentista contemporâneo do próprio Michelangelo, contemporâneo do próprio Rafael, não até mesmo do Sandro Botticelli, de outros artistas aí do Renascimento que marcaram a época aí na Itália, né? Principalmente aí pelo fato de ter sido bancada aí pela família Médici, né? Então, alguns especialistas, galera, observando aí a obra, né, no caso, né, alguns especialistas do comitê mais famoso aí do Museu do Louvre, se você for contar, o Museu do Louvre que fica na França. Então, para expressar um certo inconformismo aí com essa restauração, eles chegaram, pessoal, só para você ter uma ideia, eles chegaram a entregar o seu próprio cargo. Porque eles ficaram muito chateados com toda essa situação de restauro aí que teve. E para você, galera, parece que o trabalho ele ficou ruim? O que você acha aí do trabalho? Você acha que ficou bom ou você acha que ficou ruim? Porque deu uma certa claridade. Lógico que perdeu um pouco da identidade do Da Vinci, né? Mas olhando bem, praticamente deu uma claridade maior. Lógico que se você for contar de algumas restaurações que eu mostrei anteriores no slide que vocês viram, essa obra teve uma certa visibilidade maior, né, nesse sentido. Mas a gente está falando, galera, do Leonardo da Vinci, né? A gente está falando de, não desmerecendo qualquer outro artista, mas a gente está falando do grande Leonardo da Vinci. Então, qualquer restauro que você for fazer uma obra dele, qualquer pessoa, no caso um restaurador, a gente tem que prestar muita atenção exatamente para não mudar a forma, mesmo que seja essa questão da luz, né? Eu acho que é importante deixar do jeito que estava, né? Você vai restaurar, mas acaba trazendo uma certa mudança para a obra, né? Ou talvez até mesmo, no caso, alguns exemplos que eu mostrei para você que foi totalmente desastroso, né? Então, a gente vai estar pulando agora para o próximo slide. E esse próximo slide aí, galera, a gente está falando nada mais, nada menos de Tutankhamon, né, galera? Então, a máscara de Tutankhamon. Aí tem o antes e o depois aí como exemplo para vocês. Então, em 2014, galera, uma funcionária aí do Museu do Cairo, ela acidentalmente, no caso, pessoal, ela lá tal, acabou ficando bem distraída, ela acabou, pessoal, derrubando a máscara de Tutankhamon, só para você ter uma ideia. Então, pessoal, essa máscara aí, só para você ter uma noção do peso, ela pesa aí 10 quilos, galera. Então, de uma forma, galera, que a barba do Tutankhamon, né, dessa obra, no caso, ela acabou se soltando. Aí, o que fez a mulher, galera? Ela, lá, funcionária, no lugar dela procurar um especialista e tudo mais, ela desesperada, né, eu até entendo o que ela acabou fazendo, mas no desespero foi maior que ela acabou, no lugar dela procurar um profissional, ela simplesmente chamou o marido dela, né, que também é um restaurador, não tô tirando o mérito dele de nenhuma maneira, mas ele é um restaurador amador, né, pessoal? Então, nessa ideia de restaurador amador, o que ele fez? Ele pegou e ele acabou grudando, né, a barba com uma cola, galera. Pegou simplesmente uma cola aí resistente, né? Num ângulo mais ou menos equivocado. E ao sujar, pessoal, a barba, ele sujou a barba, né? Você pode notar que ele acabou sujando a barba do faraó, né? Com a cola. Galera, a gente está falando de algo aí que é muito importante. A gente está falando do Tutankhamon, pessoal, e ele tem uma importância muito grande. Isso daí não vai voltar. Então, quando o estrago está feito, o estrago está feito. Então, o homem ele teve a ideia, pessoal, só para você ter uma ideia, além dele colar, né, com uma cola bem resistente, ele teve a ideia também de raspar a cola, galera. E o resultado dá nisso, pessoal. A máscara ganhou arranhões, né? Então, esses arranhões, no caso, não tinham que estar ali, pessoal, né? Então foi um verdadeiro crime que ele fez, né? Inclusive a própria mulher dele, que sem querer, né, acabou derrubando a máscara aí, que pesa 10 quilos. Então, felizmente, galera, a obra ela foi novamente restaurada recentemente, tá bom? Então,
Isso é menos mal. Então, o que que acontece? Toda essa tragédia que aconteceu, graças ao bom Deus, esses especialistas realmente da restauração, a máscara voltou a ser o que era antes, tá bom? Existem pessoas muito boas aí que trabalham com isso e merece todo o crédito possível. Então, para a gente chegando aqui no próximo slide, né, só para você entender, a gente está falando aí também, né, de uma escultura, né, de uma escultura que na realidade ela acabou mostrando aí um certo momento. Na realidade ele foi roubado, né, pessoal? Teve essa parte do antes e depois. Ela foi roubada e acabou. Na realidade, uma pessoa foi lá e falou assim: eu restauro, eu sou boa nisso, né? Então, essa restauração aí, pessoal, como você pode ver depois, você acaba identificando o que é que aconteceu, né? Eu nem vou comentar essa obra porque foi algo totalmente horrendo. Só que repercutiu em todo mundo, né, galera? Então, a pessoa que tentou restaurar acabou colocando aí, no caso, o menino Jesus, essa deformidade aí que teve, né? Então, essa obra acabou ganhando o mundo aí, todo mundo compartilhando, o pessoal comentando. Eu acho que, pelo que deu a entender, galera, as pessoas que roubou a cabeça do menino Jesus acabou devolvendo a obra. Então aí ela foi recuperada, né, no caso, e acabou se tornando, né, essa obra de arte novamente. Tudo bem, galera? Então só para a gente tentar entender, para estar mais ou menos finalizando essa videoaula, né, eu queria mostrar, para a gente finalizar essa aula, eu queria mostrar aí o antes e o depois dessa obra. Esse anjo aí, pessoal, fica na Basílica de São Pedro, aí no Vaticano, tá bom? Então a Itália aí, que tem um grande poder de escultura, né? Se você for contar, eles foram, querendo ou não, eles receberam bastante influência aí dos etruscos, dos gregos, enfim. Então, quando a gente fala de escultura, a escultura italiana ela é muito forte, tá bom? Então, a escultura italiana, até mesmo, querendo ou não, se você for contar aí no próprio Renascimento, através da pintura, no próprio neoclassicismo na França, eles acabaram voltando nesse sentido, né? Então, o que acontece? Esse anjo aí na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ele teve, né, no caso, o seu rosto tava faltando algumas coisas, né? Tava totalmente danificado. Então vale a pena, pessoal, ressaltar que no caso as restaurações infelizes são raros, né? Acontece, infelizmente acontece aí, como você pode ter visto aí no exemplo que eu passei para vocês. Por outro lado, galera, há uma grande quantidade de obras dos artistas, né, no caso do passado, que só chegaram aos nossos dias atuais aí, graças, pessoal, aos trabalhos aí desses profissionais, desses restauradores. O que eu quero dizer com isso? Lógico que a gente tem uma crítica construtiva, né, nessa questão das pessoas ter estragado essas obras de arte, né, que não poderia ter feito isso, enfim, tinha que chamar os restauradores profissionais, mas fica aí o meus agradecimentos aos restauradores profissionais. Por exemplo, essa obra aí do Anjo da Basílica de São Pedro, olha o que o restaurador fez do antes e depois. Então ele deu vida à obra. Então é importante esse trabalho, e é um trabalho aí que, infelizmente, se você for contar, né, existe pessoas aí que quer dar uma de restaurador e acaba atrapalhando o trabalho desses excelentes profissionais aí, né? E querendo ou não, um trabalho que está sendo extinto, né? Um trabalho aí que por conta de outros, uns e outros aí que quer dar uma de restaurador, acaba estragando totalmente a obra. E um dos melhores exemplos, galera, é essa escultura aí. Eu acho que essa escultura aí é um dos melhores exemplos a respeito da restauração. Galera, eu vou ficando por aqui nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É
é uma videoaula que conta exatamente o que esses restauradores fizeram, né, e transformaram realmente a vida das pessoas, mostrando tudo que elas podiam ter feito. Então, vou ficando aqui no final. Então, um até breve para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que isso tenha incentivado vocês a virar restauradores, né? Porque é uma profissão muito boa, muito legal mesmo. E é isso, galera. Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado realmente. Tudo bem? Até mais.